A paz de Deus e com a ajuda de Deus, estou aqui mais uma vez para fazer uma leitura bíblica para você que está do outro lado. E eu vou ler em Amós, capítulo 1, ameaças contra diversas nações e contra Judá. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse: O Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto e secar-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirei o castigo, porque trilharam a Gileade com tribos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Bequeate Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressão de Gaza, e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregares a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Abdode, e o que tem o cedro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus pertencerá, diz o Senhor Jeová. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. Eu sei, rei irá, e o seu rei irá ao cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor:
por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de buzina. E tirarei o juiz do meio dele. E todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim, diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem e o seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome, e se deitam junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebem o vinho dos que tinha multado. Não obstante eu ter destruído o amor, morreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruiu seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos narizeus deste vinho e beber, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizei. Eis que eu vos apartei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. E a mais animoso entre os valentes fugirá. Naquele dia, disse o Senhor. Até aqui, até a próxima leitura, e Deus abençoe pela companhia.